Na aula de hoje, então, pessoal, a gente vai fazer esse exercício que envolve o cálculo de chaveta plana. Dentro da ligação entre cubo e eixo, há vários tipos de ligação que podem ser feitas, mas, tradicionalmente, uma das mais usadas é a ligação entre o cubo e o eixo de uma máquina através de uma chaveta plana. Ela é talvez a mais fácil de ser usinada, tanto no eixo, como também a confecção dela, tá? A fabricação da chaveta, tá? É um elemento robusto, serve muitas vezes como um fusível da máquina, né? Quando eu preciso, se a minha força na máquina superar os limites, o que é melhor quebrar? É melhor quebrar um eixo ou romper a chaveta? É melhor romper a chaveta custa barato para ser fabricada. Então, muitas vezes, ela é usada, é usada como um elemento fusível da máquina, tá? Bom, a chaveta plana, então, esse exercício 1, é um exercício que, inclusive, vocês têm a solução dele completa também no arquivo PDF, que eu passei para vocês já na aula de hoje, tá? Mas, assim, esse exercício 1, então, é o seguinte exercício. É isso aqui, ó. Bom, o que trata o exercício 1? Nós temos uma ligação entre um cubo, esse cara aqui, ó, é o cubo da máquina. Esse cubo pode estar associado a uma engrenagem, a uma polia, né, a uma engrenagem cônica, enfim, o cubo é o elemento que faz a ligação, né, que permite fazer a ligação entre o eixo e a engrenagem, tá? E aí o elemento de máquina, tá? Existe um vermelho aqui, que é o eixo propriamente dito da máquina, o cubo, então, que é o azul, e entre esses dois elementos, uma forma de fazer a ligação é através de uma chaveta, que é esse elemento aqui, uma chaveta, então, plana, tá? Essa chaveta aqui, se nós olhássemos ela de frente do eixo, tá? Vou fazer aqui o desenho do eixo, ó. Aqui está o desenho do eixo. Essa chaveta estaria aqui, ó. Ela seria colocada nessa região aqui, ó, do eixo, tá? E impediria o movimento de rotação do cubo em relação ao eixo. Ela seria, uma das solicitações que ela teria seria o cisalhamento, né? Ela suportaria essa rotação através de uma fixação deles. Muitas vezes, a chaveta, ela não impede o movimento axial do eixo. Esse movimento axial aqui, muitas vezes a chaveta não impede. É necessário ter um outro elemento de fixação para impedir o movimento axial da engrenagem ou do cubo, tá? Mas ela é um elemento, então, que impede o movimento de rotação do cubo em relação ao eixo, tá? E suporta, então, o torque que vai ser transmitido, tá? E é um elemento bastante utilizado, então, nas máquinas em geral, tá? Então, para fazer um projeto de uma transmissão desse tipo, pessoal, é necessário que a gente conheça alguns parâmetros do projeto. Em primeiro lugar, na transmissão, eu preciso conhecer as informações de tensão de escoamento e tensão de ruptura do eixo. Nós precisamos conhecer as resistências do cubo, a tensão de escoamento e tensão de ruptura do cubo. Então, vou colocar aqui cubo, e aqui do eixo e do eixo. E também preciso conhecer o material da chaveta e conhecer a tensão de escoamento e a tensão de ruptura da chaveta. Então, nesse processo de dimensionamento da chaveta, nós precisamos conhecer esses três elementos para poder dimensionar principalmente o comprimento da chaveta. É esse elemento aqui, ó, o L da chaveta, comprimento da chaveta, que vai ser utilizado no dimensionamento dela. Por quê? Porque as outras dimensões da chaveta, ó, olhando de frente, a chaveta tem uma base e tem uma altura.
essa dimensão base e altura é padronizada em função do diâmetro que o eixo tem. É feita uma padronização. A única variável que sobra para nós dimensionarmos em função da força transmitida é justamente, então, o comprimento que a chaveta vai ter. Tá? Então, é esse o processo de cálculo dela. Tá? E é claro que, em função da força que é transmitido, há várias solicitações que ocorrem, tanto na chaveta, como no eixo, como no cubo, que é o que é dimensionado pelo processo. Geralmente, nós temos uma potência, nós conhecemos uma potência que é transmitida. Nós conhecemos, eu vou transmitir uma certa potência em watts ou quilowatts a uma certa rotação em RPM. A partir dessa potência e dessa rotação que é transmitida pelo eixo, nós geralmente calculamos o momento torsor. Aqui, no caso, eu coloquei uma fórmula que relaciona momento torsor em quilograma força vezes centímetro com potência em CV e rotação em RPM, usando, então, essa constante para compatibilizar as unidades. Mas a gente sabe que potência, né? Potência é o quê? Qual? Momento torsor, ou torque, vezes a velocidade angular, né? Então, se a gente usar aqui watts, potência em watts. Se a gente usar momento torsor em newton vezes metro, e se usar o W em radianos por segundo, né, radianos por segundo, nós temos também a relação que nós estamos trabalhando com potência e momento torsor. Então, a gente tira o momento torsor a partir da potência e da velocidade angular da transmissão. Bom, nesse exemplo, foi colocado, então, algumas variáveis do sistema. Vejam que o eixo que nós vamos projetar, o item 1, ele possui um diâmetro de 45 milímetros, então, e ele foi fabricado com um aço que tem uma tensão de escoamento de 550 megapascal. Então, isso aqui é a tensão de escoamento do eixo. Tá? O cubo, por sua vez, tem mais ou menos a mesma resistência. O cubo, então, foi fabricado com uma tensão de escoamento de 550 megapascal. Praticamente, os materiais do eixo e do cubo devem ser iguais aqui nesse problema. Tá? Mas um detalhe, o eixo sempre vai ser material dúctil. Então, no projeto aqui na informação do eixo, eu sempre vou ter que entrar com a tensão de escoamento, porque ele, quase que exclusivamente, é um material dúctil. Tá? Mas o cubo, nós podemos entrar com a tensão de escoamento, se ele for um material dúctil, mas se for uma engrenagem fundida, eu entro com a tensão de resistência à tração dela. Se for um material frágil, por exemplo, um ferro fundido, eu entro, então, com a tensão de resistência à tração do material do cubo. Então, o que pode mudar aqui é isso aqui, ó. O cubo pode ser ferro fundido ou aço. E aí eu entro, então, com a respectiva resistência de cada um, tá? Ferro fundido não tem tensão de escoamento, só vai ter a tensão de ruptura. E aí, então, no projeto, eu entro com essa informação aqui para o projeto do cubo, tá? E a chaveta vai ser exclusivamente de aço, tá? E então, aqui, ó, a tensão de escoamento da chaveta é 450 megapascal. Vejam que a resistência da chaveta, ela é um pouco menor do que a resistência do eixo, né, o material, né? Então, a chaveta aqui foi confeccionada, nesse exemplo, com um material de resistência um pouquinho inferior ao eixo e ao cubo. Fechou? Bom, são informações, então, importantes para fazer o projeto dessa ligação, tá? Sim? Sim. E aí, aqui tem algumas informações que foram passadas no projeto, tá? Então, nessa ligação entre esse eixo e cubo, foi passado que
vai ser transmitido um momento torsor de 1074 newton vezes metro. Pessoal, esse momento torsor aqui, ó, que vai ser transmitido, é 1074,3 newton vezes metro. Por exemplo, já calculado de alguma forma de rotação e potência anterior. E esse N que é colocado aqui embaixo é o coeficiente de segurança que vai ser utilizado no projeto da transmissão. Tá? Nesse caso, o coeficiente de segurança que vai ser usado vai ser 2,5. Para cada tipo de carga que é transmitida, existe um coeficiente de segurança específico. Tá? Não confundir esse N com a rotação, porque há também o N de rotação, tá? Que é dado em RPM. Ok? Nesse caso, então, o N se refere, então, a coeficiente de segurança. Tá? Bom, no projeto de uma chaveta, a primeira coisa que nós temos que definir é as dimensões padronizadas da base e da altura da chaveta, que são obtidas a partir das normas técnicas e a partir da dimensão do eixo, que no nosso caso tem 45 milímetros. Então, existe uma tabela fornecida aí pela DIN 6885, tá? Então, ou tem outras normas específicas, tá? Que nos indicam aqui, então, pessoal, as dimensões base e altura para uma chaveta. Então, vejam, a dimensão base e altura para a chaveta depende do diâmetro do eixo. Então, no nosso caso, o nosso eixo tem uma dimensão de 45 milímetros. Vejam, então, que entre 44 e 50 milímetros vale essa linha aqui, ó, da tabela da norma DIN 6885. E ela especifica duas dimensões, levando em conta se a chaveta vai ter uma forma alta ou uma forma baixa, que muitas vezes está associado com os materiais que que estão sendo usados na transmissão. Se nós usarmos a forma alta, para a forma alta, as dimensões da chaveta padronizadas são essas aqui, ó. Base, 14 milímetros, e a altura, 9 milímetros. Então, a chaveta, para essa dimensão de eixo, tem que ter essas duas dimensões padronizadas. Tá? 14 por 9. Base 14, altura 9 milímetros. E aí, o que sobra para nós fazermos o dimensionamento é calcularmos qual vai ser o comprimento que a chaveta tem que ter. No dimensionamento que nós vamos fazer, então, nós temos que calcular qual vai ser o L da chaveta. Comprimento da chaveta. Tá? Então, essa vai ser a variável que nós temos que calcular para o problema. O comprimento da chaveta. Aqui, então, já foi especificado base vezes altura. Bom, sabendo a base e a altura, já tem algumas dimensões, vamos calcular o comprimento da chaveta. Aí vão aparecer algumas solicitações que vai acontecer na união entre o cubo e o eixo, tá? Que vão ser colocadas mais para frente. E essas solicitações que vão ocorrer na ligação vão depender da força tangencial que é transmitida na chaveta. Então, aqui, ó, nós temos o eixo. Aqui vai estar a chaveta. Base e altura. Nós estamos transmitindo entre o cubo e o eixo um momento torsor de 1074,3
Newton vezes metro. A gente sabe que, com momento torsor e raio do eixo, aqui eu tenho o raio do eixo, acaba aparecendo uma força tangencial. Em função da direção do momento torsor, acaba aparecendo aqui uma força tangencial que muitos não gostam, como ela é chamada, PT, né? PT aqui vai ser força tangencial em ajustes tanto pensados como por chaveta, tá? E a gente sabe que momento torsor ele é a força tangencial vezes o raio. Então, a força tangencial vai ser o momento torsor dividido pelo raio. Vamos colocar aqui do eixo para caracterizar que é o raio do eixo. Então, pessoal, o que acontece? Como geralmente o eixo tem um raio pequeno, as forças tangenciais que vão ocorrer aí são grandes, enormes, certo? Então, assim, ó, se nós olharmos, então, para a forma do PT ali, tá? O nosso PT vai ser igual a 1074 Newton vezes metro, vírgula 3, né? Vírgula 3. Dividido pelo raio em metro. O nosso raio é 22,5 milímetros, isso vai dar 0,0225 metro. Eu tenho que entrar em metro. E aí, corta as unidades, fica a força tangencial em Newton, e olhem só o valor que vai dar aqui. 47.746,67 Newton de força. Transformando isso para quilograma-força, que é mais visível para nós, né? A gente consegue enxergar melhor com quilograma-força, são aproximadamente 5.000 quilograma-força. O peso de 2 carros pequenos aí, 3 carros pequenos, mais ou menos, não dá mais, né? Dá uns 4 carros pequenos aí. Quanto que pesa um carro aí, mais ou menos, aí? Uns 1.200 quilos? O peso de 3, 4 carros pequenos aí, tá? Em termos de força, né? Aplicada na chaveta. É bastante. Então, às vezes, a força tangencial na engrenagem, no dente da engrenagem é pequeno, mas lá na chaveta, se o eixo, como o eixo é o menor diâmetro, a força é grande. E quanto menor for o eixo, maior é a força, né? Que está aplicada ali. Né? Então, eu só vou conseguir diminuir o tamanho da chaveta se eu aumentar o tamanho do eixo. Não tem outra escolha. Se eu resolver diminuir o tamanho do eixo por algum motivo, a força que vai ocorrer na chaveta vai ser maior, tá? E aí, eu preciso agora, a partir dessa força, dimensionar, então, essa variável comprimento da chaveta, tá? E aí aparecem alguns casos de solicitação que são transmitidas pela união entre cubo e eixo. Um deles, pessoal, é a compressão do eixo. Vamos ver o seguinte, ó. Isso aqui é o eixo. Isso aqui é o eixo. A chaveta está aqui, ó. A chaveta vai aqui dentro. O que acontece? A força tangencial que é transmitida pelo momento torsor, ela acaba provocando ao longo. Vamos pegar aqui o comprimento do eixo, só para colocar ele aqui, ó. Está aqui o eixo. E aqui está o comprimento da chaveta, ó. A chaveta, então, tem esse comprimento aqui, ó. Certo? Eu vou colocar a linha pontilhada aqui, mostrando a linha escondida aqui, por trás do eixo aqui, ó, do canal do eixo, tá?
Então, o que acontece? Quando ocorre a força tangencial PT, quando a força tangencial, vamos colocar aqui no ponto médio, quando o PT acontece aí, ó, o PT é transmitido entre o eixo e a chaveta. Essa força PT, ela acaba comprimindo toda essa região aqui, ó, da chaveta, ó. Essa areazinha aqui, ó, entre o canal do eixo e a chaveta, ela é comprimida. E aí nós temos que verificar a chaveta pela compressão que ocorre no eixo. Tanto o eixo quanto a chaveta, nessa areazinha aqui, ó, é onde é transmitido a força. E nesse caso, o eixo, então, toda essa região azul que eu estou colocando aqui, azul clarinha, ela é comprimida. Essa parte do eixo, no interior do seu rasgo, ela é comprimida. Essa altura aqui, ó, é a altura sobre 2. H sobre 2. E essa basezinha aqui é a base. Então, assim, ó, aqui vai ocorrer, então, uma tensão de compressão. A tensão de trabalho vai ser uma tensão sigma de compressão. E ela vai ser igual à força PT dividido pela área comprimida da chaveta. A tensão de compressão, então, ó, vai ser igual à força PT, e essa área azul que está destacada aqui, ó, a área azul, ela é igual à altura sobre 2 da chaveta, vezes o comprimento da chaveta. E aí, então, se eu fizer aqui, ó, PT sobre H sobre 2, vezes L da chaveta, aparece a tensão de compressão. A gente vai, então, ó, vejam, a tensão de compressão é igual a PT sobre H vezes o L da chaveta, vou tirar o chaveta sobre índice, vezes 2. Como eu vou usar um coeficiente de segurança, a gente adiciona aqui na fórmula um coeficiente de segurança. Vamos supor que existe uma dúvida com relação à força ou com relação ao projeto, e a gente adiciona aqui um coeficiente de segurança, aumentando a tensão que é desenvolvida aí. E aí, então, ó, colocando um coeficiente de segurança, a fórmula para o dimensionamento fica essa, ó. O L, então, da chaveta, vou colocar aqui uma igualdade por enquanto ainda, é igual a PT vezes 2 vezes o M dividido pelo... aqui, ó, é o H, né? Não vamos colocar aqui, aqui é o H. H vezes... No lugar aqui da tensão de compressão, eu coloco a tensão de escoamento do material. E aí, então, ó, a fórmula para o comprimento da chaveta, agora tirando a igualdade e passando a uma desigualdade, o L tem que ser maior ou igual à força tangencial PT, vezes 2, vezes M, sobre H vezes tensão de escoamento do eixo. E aí surge, então, essa fórmula aqui, ó. Então, num primeiro momento, eu tenho que dimensionar a chaveta, eu tenho que dimensionar o comprimento da chaveta pela compressão que ocorre no eixo. E nesse caso, então, levando em consideração essa fórmula aí, o L vai ser maior ou igual a 2 vezes 47.000 Newton, vezes o coeficiente de segurança que eu estou usando é 2,5, dividido por H. Eu tenho que colocar aqui em milímetros, em metros. 0,009 metros, que é o H sobre, desculpe, HH, tá certo? Vezes a tensão de escoamento do eixo, que é 550 vezes 10 na 6 Newton por metro quadrado. Então, o comprimento da chaveta, levando em consideração a compressão do eixo, tem que ser maior do que
0,04823 metros ou 48,23 milímetros. Então, é a primeira forma. Veja, nós estamos calculando a chaveta pela compressão que dá no cubo. Desculpe, a compressão que dá no eixo. Não levei em conta ainda o material da chaveta, só o material do eixo. Devido a essa área azulzinha clara aqui, ó, que é comprimida do eixo. Tá? Então, colocamos o coeficiente de segurança. Tá? Aqui eu coloquei o coeficiente de segurança. Ó. Depois eu coloco a forma mais detalhada de onde que entra o coeficiente de segurança. Né? Na realidade, o coeficiente de segurança entra a partir da tensão de resistência do material, a tensão de escoamento. Na próxima dedução eu coloco como é que sai essa variável, onde que ela entra aí, o N. O N e, ao invés do N aqui, a tensão de escoamento do material. Tá? Então, ó, no mínimo, a chaveta tem que ter esse comprimento para que o eixo suporte a compressão. Segunda verificação. A compressão no cubo. Aqui está o cubo. O cubo é um furo, né? E tem o rasgo no cubo. Esse é o cubo. Vamos colocar aqui o cubo. No cubo é colocado a chaveta. Aqui é a chaveta. Quando eu transmito a força PT, agora essa região aqui do cubo vai ser comprimida. Então, ó, o cubo tem uma profundidade, a chaveta tem uma... Aqui é a profundidade do cubo. A gente tem também o comprimento da chaveta, que é esse elemento aqui, ó. Aqui está a chaveta, né? Tá? E essa partezinha aqui do cubo, vou colocar de outra cor aqui. Essa partezinha, então, aqui do cubo, ela vai ser comprimida. Aquela partezinha lá vai ser comprimida. Aquela partezinha tem uma dimensão. Isso aqui é H sobre 2. E o comprimento daquela partezinha ali, ó, é L da chaveta. Pessoal, então, o que vai acontecer? Olhem só. Novamente, pessoal, o cubo vai ser comprimido. Então, vai existir uma tensão de compressão no cubo. E essa tensão de compressão é força sobre área. A tensão de compressão no cubo, que é uma tensão normal, lá da resistência dos materiais, é a força tangencial sobre a área. E essa área é H sobre 2 vezes o comprimento da chaveta. Então, novamente, ó, a tensão de compressão que ocorre no cubo é PT vezes 2 dividido por H vezes, agora, o comprimento da chaveta. Quando nós vamos fazer o dimensionamento de um eixo, a gente sabe que o material, no caso, um material frágil, em termos de tensão aqui, tensão versus deformação, tem o gráfico do material. Esse patamar aqui, ó, corresponde à tensão de escoamento do material, e esse patamar aqui em cima, ao SUT do material. Quando nós vamos fazer o projeto de um eixo, de uma chaveta, ou no caso, de qualquer elemento de máquina, a tensão de projeto que nós vamos utilizar é uma tensão com um nível abaixo da tensão de escoamento.
a tensão admissível de projeto, que é essa aqui, ó, tensão admissível, ela é igual à tensão de escoamento dividido por um coeficiente de segurança. Tá? Lembra que eu falei antes que eu ia mostrar aqui como é que surge o coeficiente de segurança na fórmula? A gente sabe que a tensão que é desenvolvida no cubo, a tensão de trabalho, essa é a tensão de trabalho. Tensão de trabalho. A tensão de trabalho que é desenvolvida aqui tem que ser menor do que a tensão de admissível. A tensão de trabalho tem que ser menor do que a tensão de resistência. Olha só, isso aqui é a tensão de resistência. E a tensão de trabalho é essa aqui, ó. Então, olhem, PT vezes 2 sobre H vezes L da chaveta tem que ser menor do que a tensão de resistência, que é admissível. Tensão de escoamento sobre o M. Se eu estou com essa fórmula aqui, ó, vamos colocar o complemento da chaveta em evidência. Vou passar ele lá para cima e deixar em evidência ele. Então, PT vezes 2 vezes o coeficiente de segurança aqui embaixo, dividido por H vezes tensão de escoamento, tem que ser menor do que o L da chaveta. Ou seja, o L da chaveta tem que ser maior do que PT vezes 2 vezes M sobre o H vezes tensão de escoamento. Então, a colocação do coeficiente de segurança aqui, ó, vem desta fórmula aqui, ó, da tensão admissível. E é essa fórmula aqui, ó, que nós estamos utilizando para fazer o cálculo da chaveta pela compressão agora do cubo. Então, como nós estamos fazendo pela compressão do cubo, a gente adiciona aqui o subíndice cubo. Cubo, C cubo. Nós estamos levando em conta o material do cubo. E o L, então, da chaveta tem que ser maior do que 2 vezes 47.746,67 vezes 2,5, aqui Newton, dividido por H, 0,009 metro, vezes a tensão de escoamento do cubo agora, que é 550 vezes 10 na 6, Newton por metro quadrado. E aí, fazendo esse cálculo aqui, ó, resulta novamente que o L tem que ser maior do que 0,048 metros ou 48,23 milímetros. Só deu igual porque é o mesmo material da chaveta do eixo. Só deu igual porque o material do eixo e da chaveta são iguais, ó. Aqui a compressão do eixo, ó, deu 48. A compressão no cubo também deu 48. Geralmente são iguais? Não, né? Geralmente o cubo tem um material e o eixo tem outro material. Então, esses valores geralmente vão dar diferentes. Tá, pessoal? Geralmente vão ser diferentes. Então, ó, foi a segunda solicitação que ocorreu na ligação. A gente calculou agora o comprimento da chaveta mínimo necessário, levando em consideração a compressão no cubo. A compressão naquela área do cubo, naquela área do rasgo da chaveta do cubo, que é essa área aqui. Ó. Agora vem o seguinte: se a chaveta comprime o cubo e se a chaveta comprime o eixo, quer dizer que a chaveta também é comprimida. A chaveta também é comprimida. Então, nós temos que verificar agora o cálculo pela compressão que ocorre na chaveta. Tanto a parte de baixo, vamos ver aqui, ó, tá aqui a chaveta.
Essa parte, vamos desenhar toda ela aqui, ó. Essa parte aqui, ó, pegar a altura sobre 2. Essa parte de baixo inferior foi a área que foi comprimida entre chaveta e eixo. É H sobre 2 e o L da chaveta. Essa é a área, né? E essa parte de cima aqui, ó, vamos fazer aqui com a mesma outra cor. Essa parte de cima aqui, do outro lado, foi a área que foi comprimida entre chaveta e cubo. Também a altura sobre 2 e o L da chaveta. Então, a chaveta, ela é comprimida de um lado e também do outro. Então, nós temos que verificar também se a chaveta vai suportar essa força de compressão. E olhem só o que vai dar aqui, ó. Novamente, a fórmula que vai ser utilizada é a mesma. Vou fazer a dedução de novo. A chaveta agora, ó, é submetida a uma tensão de compressão da chaveta. Ela é igual a força sobre a área. Ela é igual, então, ao quê? A força PT, que está agindo na compressão, dividido pela área, que é H sobre 2, e vezes o comprimento da chaveta. Então, a tensão de trabalho na chaveta é igual a PT vezes 2 sobre H vezes L da chaveta. Essa é a tensão de trabalho. Agora aqui é a tensão na chaveta. Pegando o material da chaveta, tensão, deformação, tensão, deformação. Está aqui o gráfico do material da chaveta. Isso aqui é a tensão de escoamento. No projeto de qualquer peça mecânica sujeita a carga estática, eu tenho que usar a tensão admissível no projeto. A tensão admissível é a tensão de escoamento dividido pelo coeficiente de segurança estático. Fechou? Ó, novamente, aqui tudo é chaveta agora. Agora, a tensão admissível tem que ser maior do que a tensão de trabalho. Aqui é resistência da peça, do material, e aqui é tensão de trabalho. Tensão desenvolvida, tensão de trabalho. Então, tensão de escoamento sobre o coeficiente de segurança N tem que ser maior do que PT vezes 2 sobre H vezes L da chaveta. Vou isolar o L da chaveta. L da chaveta tem que ser maior do que PT vezes 2. O M multiplica lá em cima, não é bem assim que multiplica, né? Tem que multiplicar os dois lados, né? Fazer aquelas regras matemáticas, né? 2N sobre H vezes tensão de escoamento, agora da chaveta. Ó, essa fórmula aqui é a mesma fórmula que está aqui em cima. Olhem só, nesse problema, a chaveta é que tem menor resistência. Então, olhem, L tem que ser maior ou igual, né, a 2 vezes 47.000 vezes 2,5, que é o coeficiente de segurança, dividido, vezes 2 também ainda, né, vezes 2, dividido por H, 0,009 metro, vezes a tensão de escoamento, 450 vezes 10 na 6 newton por metro quadrado. Em todos esses exercícios aqui, eu usei o newton e o metro para fazer ele, tá? Aí a gente tem que transformar aqui para o comprimento da chaveta para metro, tá?
E aí, então, o L aqui, usando isso aqui, o L vai ser maior ou igual a 58,95 milímetros, já transformando aqui para milímetros. Então, nesse caso, o L da chaveta tem que ser maior do que 58,95 milímetros. Anteriormente deu quanto? 48 para compressão no cubo e 48 para compressão no eixo. Se eu usar como comprimento 48, a compressão no eixo vai suportar, a compressão no cubo vai suportar, mas a compressão na chaveta não vai suportar. Ó. Então, dessas três condições que nós determinamos até agora, o maior valor é 58,95. Temos que usar, então, por enquanto, o maior comprimento é o 58,95. Aí ele tem que usar no projeto. Tá? Então, ainda ele é a condição maior das três que foram calculadas até o momento. Só que a chaveta também ela é cisalhada. Na maior parte das vezes, o pessoal faz o projeto da chaveta, pessoal, pelo cisalhamento que ocorre na chaveta. Olhem só. Eu tenho a chaveta e na interface entre o eixo e o cubo, exatamente na metade da altura, a força tangencial, PT, vou colocar aquela no centro aqui, a força PT, ela acaba cisalhando a chaveta nesse ponto. Ó. Então, essa área toda aqui da chaveta, ó, que é uma área agora, não é a mesma área de antes, ó, essa área aqui, ó, ela está sendo cisalhada. Fechou? Cisalhada, pessoal. Tá? Na maior parte das vezes, os projetistas, eles projetam a chaveta pela área cisalhada dela. Mas olha o que vai acontecer com a área cisalhada, o valor que vai dar. Só antecipando aqui o valor, ó, o comprimento pela área cisalhada vai ser 32,67 milímetros. Se eu usar 32,67 milímetros, vai falhar a chaveta pela compressão antes, vai falhar o cubo pela compressão do cubo antes e vai falhar o eixo pela compressão do eixo antes. Então, geralmente, o cisalhamento na chaveta é o critério que não deveria ser utilizado. Geralmente é o critério meio que vai dar o menor valor de tudo. Só você tem uma ideia, né? Tá? Então, cuidem muito bem disso, tá? Cuidem muito bem disso. Na maior parte das vezes, a gente só leva em conta o material da chaveta e não do cubo e do eixo. E, geralmente, quem dá a dimensão do sistema é a resistência do cubo. É ela que vai ser o critério de dimensionamento. Então, olha o que acontece agora. Agora, pessoal, essa área aqui é cisalhada. Então, a tensão de trabalho que ocorre aí é uma tensão tangencial agora. Cisalhamento, tensão tangencial. E é força sobre área cisalhada. A nossa força continua sendo o PT, só que agora a nossa área muda. Olha o que é a nossa área. Isso aqui é a base e isso aqui é o comprimento da chaveta. Tá? Então, a nossa área agora é base da chaveta vezes comprimento da chaveta. Essa é a área cisalhada. Base vezes L. Antes, a área comprimida era altura sobre 2 vezes L da chaveta. Agora mudou. Então, vejam que não apareceu o 2 mais nessa expressão. Por quê? Porque agora é a base que é cisalhada. Tá? Então, essa aqui, pessoal, é a tensão de trabalho. A tensão de trabalho, agora,
é uma tensão tangencial. Não é mais uma tensão normal, que nem antes, de compressão. É uma tensão de cisalhamento tangencial. Vamos olhar agora o seguinte. Se eu estou trabalhando com tensão tangencial, vamos olhar a resistência de um material sob carga cisalhante. Vamos fazer um gráfico aqui de tensão tangencial versus distorção angular aqui agora. Deformação, né? Antes era deformação, agora é distorção angular. O gráfico tensão-distorção é mais ou menos igual ao gráfico da tensão normal. Só que esses patamares aqui, ó, de tensão, de resistência ao corte e o SUS agora, tensão última de resistência ao corte, o S é shear de corte, são menores, né? Para transformar tensão normal em tensão cisalhante, geralmente, usando a teoria de von Mises, ou da energia de distorção, nós sabemos que a tensão de escoamento cisalhante é, pela teoria de von Mises, 0,58 da tensão de escoamento normal. Por quê? Pela divisão da raiz de 3 lá, né? Tem um exercício que eu passei para vocês lá na parte de solicitação estática, que mostra que a tensão de escoamento ou a carga cisalhante é 0,58 da normal. Então, isso aí é conteúdo lá de solicitações estáticas da teoria de von Mises. Então, agora, se eu tenho a tensão de escoamento cisalhante aqui, ó, o S de shear, de corte, o S é igual a shear, corte, né? Tensão de corte do inglês, tá? A nossa tensão admissível, a tensão admissível agora, cisalhante, ela é igual à tensão de escoamento ao corte, dividido pelo coeficiente de segurança. Como a nossa tensão de escoamento cisalhante se relaciona com a normal por essa expressão, nós temos que 0,58 da tensão de escoamento sobre o M. Isso é a tensão admissível tangencial. No projeto, nós sabemos que a tensão admissível tem que ser maior do que a tensão de trabalho. Essa é a tensão de trabalho e essa aqui é a tensão admissível. Vou fazer aqui em cima. 0,58 da tensão de escoamento normal sobre M tem que ser maior do que PT sobre base vezes zero da chaveta. Preciso isolar, aqui é base, né? Não, aqui é o M. Deixa eu tirar esse. Aí é o M. Preciso colocar em evidência o R da chaveta. Vejam, o R da chaveta vai ser maior do que PT vezes M sobre 0,58 vezes tensão de escoamento vezes a base da chaveta. Olha aqui, ó. Essa expressão aqui, ó, é essa expressão que está sendo colocada aqui em cima. Então, para projetar a chaveta pelo cisalhamento, a gente vai usar, então, novamente a força tangencial. Vou usar aqui diferente, ó. Nessa solução, eu vou colocar em milímetros, para vocês verem que é mais fácil trabalhar com Newton em milímetro do que Newton em metro. 47.746 Newton vezes 2,5, coeficiente de segurança.
dividido por B. Quanto que é a base da chaveta? 14 milímetros. Vezes tensão de escoamento cisalhante aqui, ó, já foi dada. Então, isso aqui já foi dado. É 450 vezes 0,58 vai dar 261, tá? Então, vezes 261 megapascal é a mesma coisa do que Newton por milímetro quadrado. Tá? Então, olha o que sobra. Eu corto milímetro com esse milímetro quadrado, vai sobrar milímetro aqui embaixo. Fica mais fácil fazer o cálculo em Newton e milímetro que em Newton em metro. Pelo menos a gente enxerga os valores melhor. E esse resultado, então, vai dar 32,67 milímetros. Então, para resistir à solicitação de cisalhamento na chaveta, a chaveta tem que ter um comprimento maior do que 32,67 milímetros. Tá? Se nós pegarmos esses 4 resultados, compressão no eixo, o L tem que ser maior do que isso. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Pela compressão do eixo, o L tem que ser maior do que isso. Pela compressão no cubo, o L tem que ser maior do que 48. Pela compressão na chaveta, o L tem que ser maior do que 58. E pelo cisalhamento na chaveta, o L tem que ser maior do que 32. 4 desigualdades. Qual que é a solução das 4 desigualdades? Para atender as 4 desigualdades, qual deve ser o L? O maior deles. Então, para atender essas 4 desigualdades, o L tem que ser maior do que 58,95 milímetros. Esse deve ser o comprimento mínimo da chaveta para que não ocorra, principalmente, o problema de falha devido à compressão na chaveta. Automaticamente não vai ocorrer a compressão no cubo, nem no eixo, nem o cisalhamento na chaveta. Então, ó, o L, a largura mínima, é 59 milímetros praticamente, né? 59 milímetros. A base tem que ser 14 e a altura 9 milímetros. Vou usar o 58, 59? É o mínimo. Agora, no projeto do eixo, nós temos que muitas vezes verificar qual é o tamanho do cubo. Ó, o cubo, que é o elemento que faz a transmissão de movimento para o eixo, ó, aqui está o eixo, bem mal desenhado, bem mal, né? Ai, tem que fazer o contrário. Ó, aqui está o cubo. O cubo, o tamanho do cubo, lá nos livros de elemento de máquinas, em alguns livros, tem como calcular o comprimento do cubo, L do cubo, a partir lá de algumas especificações, a partir da força tangencial que é transmitida pela engrenagem. Vamos supor que o cubo tenha um comprimento, já calculado anteriormente na engrenagem, um comprimento de o L do cubo é 150 milímetros. Vamos supor que é 150 milímetros. A gente calculou pelas formas de projeto do cubo. Eu calculei aqui, ó, a minha chaveta com 58 milímetros. Se eu colocasse a chaveta aqui, ó,
Isso aqui seria a chaveta, ó. 58 milímetros, 59. Eu vou usar esse comprimento aqui ou não? O que vocês acham? Está compatível esse tamanho de chaveta com o tamanho do cubo? Não, né, gente? Olha só, aqui deu 59. Esse comprimento da chaveta está compatível com o cubo? Não. Possivelmente, nessa ligação, eu faria o seguinte, ó. Ou eu colocaria aqui, ó, uma chaveta até maior. Se fosse deslizante, alguma coisa assim, ó. Talvez o comprimento da chaveta fosse maior do que o cubo. Para compatibilizar o tamanho da chaveta com o tamanho do cubo. Então, esse é o L mínimo. Mas na hora de eu fazer o projeto da máquina, de repente o L que eu vou utilizar lá vai ser igual a 160 milímetros. Atende a condição de projeto da chaveta? Sim, é maior do que 59. Então, no projeto, a gente ainda vai ter que compatibilizar essas dimensões com o tamanho do cubo. Mas tem um detalhe. Se tudo for feito em função das resistências, tudo certinho, o comprimento do cubo vai ser muito parecido com o comprimento da chaveta, que vai ser proporcional ao tamanho do eixo. Essas coisas estão conversando uma com a outra. Então, tudo vai ser mais ou menos com dimensões compatíveis, mas não totalmente iguais. Então, nós ainda no projeto vamos ter que escolher. O mínimo é 59, mas eu vou usar 160. O que acontece com esse segurança da chaveta? Ou da ligação? Vai aumentar de 2,5 para 10 aí de repente, né? De 2,5 para 10. Mas é uma questão de compatibilidade. Mas dificilmente isso vai acontecer. Essas diferenças vão ser menores sempre, porque tudo vai ser projetado de acordo com a resistência do eixo, tá? Bom, gente, esse cálculo, ele sai lá do livro do Shigley, tá? E é a fonte, então, de pesquisa aí para fazer esses cálculos de tamanho de chaveta é o Shigley, tá? Ok? Então, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre isso, pesquisem o Shigley, mas também há nos outros livros. Há também exercícios sobre chaveta no livro do Raul Lovenko. Também há projetos no projeto de máquinas e em outros livros, tá? Se vocês forem precisar dimensionar o tamanho de um cubo, um dos livros do Niemann tem como fazer o cálculo do tamanho do cubo. Não me lembro mais qual que é. É só procurar o item cubo em um desses 3 livros aqui. Eu acho que deve ser o 2 ou o 3, não tenho certeza. Lá tem uma equação de como fazer o projeto de um cubo. Eu sempre saliento isso porque em projeto de máquinas, sempre há a necessidade de fazer um cubo e eu sempre indico, ó, lá no livro do Niemann tem uma fórmula que permite fazer o cálculo do tamanho do cubo. Tá? Ok? Então, são a bibliografia e é um exemplo, então, de como fazer o projeto, então, de uma chaveta. Tá? Lembrando, então, que no projeto da chaveta, nós vamos fazer o projeto da união, da ligação entre cubo e eixo. Na maior parte das vezes, o comprimento da chaveta depende da resistência à compressão do cubo, na maior parte das vezes. Mas é necessário fazer os 4 cálculos e escolher o cálculo, a dimensão maior, que satisfaça, né, todas as condições do problema.